Meu querido. Tu encerrou? Eu iniciei de novo. Ah, sim. Deixa eu ver só um negócio aqui. Tá cedo. Para ver. Entrar aqui já na próxima aula. Tá esperando a anterior ainda. Tá esperando a aula anterior ainda. É. Tá? Certo. Tá. É só para observar, já uma da dica para a próxima aula que eu vou tratar desse assunto, tá? Se você tem uma curva descrita por uma equação R igual a F de θ, tá? Se uma curva é descrita por uma equação R igual a F de θ, tá aqui uma curva, tá? Que é descrita por uma equação, tá aqui, R igual a F de θ, uma curva alfa, descrita por uma equação R igual a F de θ. Essa curva também é descrita pela seguinte equação, R igual a menos 1 elevado a K, F de θ mais Kπ, qualquer que seja K inteiro, com K inteiro. Então, vocês entenderam o que eu disse? Se essa curva é descrita por essa equação, ela também é descrita por essa. Hã? Também. R igual a qualquer uma delas. Qualquer curva R igual a elevado a θ, R igual a θ, qualquer curva descrita por uma equação polar R igual a F de θ, também é descrita por uma equação desse tipo. Isso tem a ver com o seguinte problema, ó, que eu vou adiantar para você, tá certo? Vou adiantar o seguinte. Como é que você acha ponto de intersecção entre o gráfico de duas funções no sistema de coordenadas cartesianas? Você tem coordenadas cartesianas. Coordenadas cartesianas. E você tem duas funções f e g. F e g, funções. Estou antecipando a problemática da próxima aula. F e g, funções. Não vou resolver o problema aqui, não. F e g, funções. Como é que eu acho a intersecção dos seus gráficos? Eu resolvo essa equação. Quando eu resolvo essa equação, eu acho o conjunto intersecção dos dois gráficos. A resolução desta equação aqui te dá, tá certo? O conjunto intersecção dos dois gráficos. É óbvio, tá? Porque só há intersecção, tá aqui, ó. Das abscissas, né? Só há a intersecção gráfico de F, gráfico de G. Para eu achar ponto de intersecção, eu vou achar um x, onde f de x é igual a g de x. Não é isso? Então, acho sim. Agora, eu estou em coordenadas polares. Eu estou em coordenadas polares. Tá? E eu tenho duas curvas, uma curva alfa, dada por uma equação R igual a F de θ, descrita por uma equação R igual a F de θ, e eu tenho uma curva beta, em coordenadas polares, descrita por uma equação R igual a G de θ. Como é que eu acho a intersecção entre essas duas curvas? Tá? Quem é isso? É óbvio que se eu resolver essa equação, f de θ igual a g de θ, eu encontro
tendo solução essa equação, eu encontro pontos de intersecção entre as duas curvas. Porque solução dessa equação dá ponto de intersecção entre essas duas curvas. Só que a recíproca não é verdadeira. Nem todo ponto de intersecção entre duas curvas em coordenadas polares passa pela solução dessa equação. Veja a seguinte situação. Está aqui o eixo polar. Tá? Está aqui o eixo polar. Aí eu pego duas curvas começando no mesmo θ. No mesmo θ, as duas curvas. Começando a desenhar. Está aqui as duas curvas. Mesmo θ, os mesmos θ. Mesmo θ, está aqui as duas curvas. Aí faz isso. Você entendeu? Está aqui a curva alfa e a curva beta. Curva alfa, preto. Você entendeu o desenho que eu fiz? O mesmo θ, eu vou andando com θ, até que R igual a F de θ. Vou fazer a animação outra vez. Entendeu? O eixo polar. Está aqui o eixo polar. É preciso você ter bem a compreensão disso, para entender a intersecção de curvas em coordenadas polares. No θ igual a 0, essa está aqui e essa está aqui. Aí eu vou variando o θ. Aí essa vai andando assim e essa vai fazendo isso. Me diga uma coisa, esse ponto de intersecção aqui, ele é determinado usando essa equação? Resolvendo essa equação? Não. Não é, porque esse ponto aqui, para o mesmo θ, esse ponto aqui, veja bem, para θ, se eu pegar esse ângulo, se eu pegar θ, pegar o ângulo θ aqui, vou passar por aqui, vou pegar a reta por aqui. Esse ponto aqui é o ponto dessa curva que tem que coordenadas polares. Digamos que essa seja a alfa. Digamos que essa curva seja a curva alfa, a azul é a curva alfa e a preta é a curva beta. Esse ponto aqui, quais são as coordenadas polares dele? Quais são? Para esse mesmo θ. Para esse mesmo θ, qual é? Para esse θ, esse ponto aqui, esse ponto bem aqui, é o ponto que tem coordenadas polares o quê? θ, F de θ. São as coordenadas polares desse ponto. E esse ponto aqui é o ponto que tem coordenadas polares θ, G de θ. Professor, não. É θ, G de θ, porque eu andei com θ, saí, Mas F de θ não vai. Seria F de θ, θ. Opa, Rθ, desculpa. Isso aí você tem razão, eu que me equivoquei. F de θ, coordenadas polares F de θ, θ. É o costume, é o mau costume para cá, tá? E aqui é o ponto θ, G de θ, θ. Então, quando eu resolver essa equação, eu não vou achar esse ponto. Porque o F de θ não é igual a G de θ. Tem um ponto de intersecção aqui. Eu não vou achar esse ponto resolvendo essa equação. O negócio é que esse ponto aqui, pela curva alfa, quem é ele? É o F de θ mais 2π. θ mais 2π. Não é? Não é? Não é porque eu dei uma volta.
Então, quando eu chego aqui, ó, θ mais 2π, θ está aqui, deu uma volta, esse ponto, o raio, esse raio aqui, pela F que é azul, a alfa é azul, o F de θ é esse tamanho. Esse tamanho aqui, quem é? É o F de θ mais 2π. Não é o F de θ. Então, como é que eu resolvo essa equação? Como é que eu acho esse ponto? Resolvendo essa equação. G de θ igual a F de θ mais 2π. É a resolução desta equação e não dessa que vai te dar esse ponto. Você entendeu? É aquela história. Física. Você tem duas partículas se movendo no espaço, tá? A intersecção das suas trajetórias não necessariamente é ponto de colisão. Porque quando você tem duas trajetórias, se as trajetórias se intersectam, quer dizer que as partículas passam pelo aquele mesmo ponto, mas não necessariamente elas passam no mesmo instante, em tempos iguais, entendeu? Isso você tem que levar lá para o cálculo 3. Quando você vai à intersecção de curvas, a curva alfa de t e beta de t, a intersecção das curvas, não necessariamente, a intersecção das curvas, não necessariamente é dada pela solução da equação alfa de t igual a beta de t. Porque elas podem passar por o mesmo ponto em tempos distintos. Intersecção de trajetória não necessariamente é ponto de colisão. É a mesma coisa aqui. Porque você tem uma curva paramétrica aqui, em coordenadas polares. Então, a intersecção das trajetórias não necessariamente... Aí, é por isso que é importante essa observação que é feita aqui, ó. Uma mesma curva, dada por uma equação polar R igual a F de θ, ela também é descrita por esta equação, qualquer que seja o K inteiro. Qualquer que seja o K inteiro, isso aqui também descreve essa mesma curva. Tá? E aí a gente vai ver como acha a intersecção em coordenadas polares. O que não ocorre aqui, ó. Que não ocorre aqui. Então aqui, ó. Aqui, eu vou botar até para distinguir, ó. Você tem um ponto, θ0. Aí você tem F de θ0, θ0. Aí aqui você tem G de θ0, θ0. Mas isso aqui é o F de θ0 mais 2π, θ0 mais 2π, coordenadas polares. Então, esse ponto de intersecção, você não o obtém, você não vai obtê-lo resolvendo essa equação. Você obterá esse ponto resolvendo essa. Entendido? Entendido? Que tem o mesmo raio, mas em instantes distintos. Isso daí também saiu para achar a intersecção da curva com ela? Serve. E aí isso é importante, né? Porque a intersecção, o ponto de intersecção, né, de uma curva com ela mesma é em instantes distintos, né? Passa duas vezes pelo mesmo ponto, em tempos distintos. Entendido aí? Tenham isso em mente, essa problemática, para a próxima aula, quando eu vou encontrar intersecção de curvas em coordenadas polares. Normal. Aula. Pronto. Pode, desliga aí.